Eu já estou com você a partir desse minuto e nós estamos transitando para o primeiro domingo do Advento. Esse primeiro domingo do Advento, minha gente, com o início do Advento, ele que há de vir, e eu quero já desejar paz e misericórdia para você que está aqui na TV Band, em todo o estado, Arapuã. Nós também que estamos com o YouTube da Consolação, já agora chegando a 400 mil inscritos. É uma honra ter você nos acompanhando. E você também, da Rádio Consolação, que está com a gente em todo o Vale do Mamanguape e também pegando aqui em João Pessoa. Eu quero começar muito bem hoje, comentando o início do novo ano litúrgico, que sabemos que se divide, minha gente, os anos litúrgicos em A, B e C. E a cada advento, nós, católicos, começamos um novo tempo. E que interessante esse novo tempo. Esse novo tempo que nos remete também ao Evangelho de hoje, que é extraído lá a partir de Mateus, que vem nos trazer Jesus falando e comentando exatamente fatos, sinais apocalípticos, mas dizendo para levantarmos a cabeça, não ficarmos esmurecidos. E essa nossa esperança a partir de Cristo Jesus nesse advento. O Evangelho, como eu já disse, é extraído de Lucas 21, de 25 a 28, e fala dos sinais que aconteceram no mundo, que precederam a segunda vinda do Messias. Cabe cada um de nós vigilantes. Aliás, já estamos começando o advento, devemos vigiar. E a estes sinais que já estão acontecendo. E por muitas vezes, minha gente, não enxergamos. Não enxergamos porque não acreditamos na palavra do Senhor. O Evangelho de Lucas, ele guarda o convite. Levantai-vos e erguei a cabeça. E em meio a tantas tragédias e movimentos cósmicos, como diz o Evangelho de hoje, a atitude de vigiar, a atitude de rezar, constitui um percurso para não cairmos no desânimo, não buscar por compensações que distraem a realidade da vida. O Evangelho de Lucas, interessante demais, Jesus já anuncia a verdadeira libertação que ocorrerá sobre toda a terra, em que todas as nações verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Assim, todos nós fiéis devemos ficar atentos aos sinais dos tempos e, principalmente, prepararmos em oração e com o coração em alerta para o grande dia. Quem vai partilhar tudo isso comigo e você, nesse primeiro domingo do Advento, hoje também 1º de dezembro, é o nosso querido arcebispo Dom Manuel Delson. Seja bem-vindo, Dom Delson, a paz e a misericórdia para o Senhor. A paz, a misericórdia, Padre Sandro e todos que nos acompanham. O Advento está chegando e chegando para nos colocar diante do mistério de Deus que se revela para nós. E são dois momentos que nós devemos contemplar neste primeiro domingo do Advento. Primeiro é o fato da encarnação do Filho de Deus. Vamos iniciar esse tempo de preparação, 4 semanas para o Natal, o mistério da encarnação do Filho de Deus. Mas o Evangelho de hoje, como o Padre Sandro acabou de dizer, o Evangelho de Lucas, nos coloca na perspectiva da segunda vinda do Filho de Deus. Na primeira vinda nós celebramos. A primeira vinda já aconteceu há 2000 anos, mais 2000 anos, que é o Natal do Senhor, a encarnação do Filho de Deus. Estamos nos preparando para isso, para essa grande celebração da nossa fé. Mas há a segunda vinda do Filho de Deus. E, no tempo do Advento, a Igreja coloca esse texto de Lucas para nos ajudar a compreender esse mistério em 2 momentos. A alegria da vinda do Filho de Deus, para isso devemos nos preparar pela encarnação, e o segundo momento, a segunda vinda
que nós devemos estar preparados todos os dias, porque neste tempo nós não sabemos quando será o dia e a hora. Devemos estar preparados para o nosso momento individual, quando nós iremos encontrar-nos com Deus através da passagem pela nossa Páscoa, pela nossa morte. Devemos estar preparados porque não sabemos o dia e a hora desse acontecimento individual que cada um vai se colocar diante de Deus. Mas haverá aquele segundo momento da segunda vinda do Filho de Deus para toda a humanidade. E aí o evangelista descreve que será um momento todo particular. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor, o barulho do mar e das ondas. O temor é tão grande que muitos vão desmaiar só em pensar no que está para acontecer. Neste contexto, com essa descrição do evangelista, ele anuncia então: verão o Filho do Homem vindo na nuvem com grande poder e glória. Este é o anúncio da segunda vinda do Filho de Deus. E quando essas coisas começarem a acontecer, todos devem levantar, erguer a cabeça, porque é o momento da libertação, o momento da chegada do Filho de Deus. E aí, uma advertência muito concreta para o que acontece no nosso dia a dia. Tomar cuidado para que os nossos corações não fiquem sensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. Aqui o evangelista coloca essa nota chamando a atenção para coisas concretas que normalmente as pessoas na vida diária vão se envolvendo. A preocupação simplesmente com o que comer, o descontrole no comer, e, portanto, é tempo de sobriedade, é tempo de ter esse autocontrole na comida, na bebida, e evitar a embriaguez, e também as preocupações da vida, as preocupações exageradas com as coisas materiais. Tudo isso para nos focar de que essa realidade é passageira e devemos encontrar com o momento definitivo da nossa vida diante do Filho de Deus. Nos diz ainda o texto que este momento virá como uma armadilha de surpresa. Ninguém vai estar preparado para esse momento, sabendo quando é que vai acontecer. Portanto, aqui é a outra chamada de atenção muito importante para nós nesse tempo do Advento, que é ficar atentos e orar a todo momento, a fim de termos força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficarmos de pé diante do Filho de Deus. A pergunta que nos vem à mente neste momento é esta: agora, nós estamos preparados para nos colocar diante do Filho de Deus? Se não estamos, vamos nos preparar. E o Advento é tempo para essa preparação. Essa preparação que tem duas orientações. Para o Natal, o nascimento do Filho de Deus, devemos estar preparados, nosso coração aberto, alegre, feliz pelo nascimento do Filho de Deus, mas também preparados para a segunda vinda, porque não sabemos o dia e a hora. E Deus está vindo a cada momento na nossa vida. Além da encarnação e além da segunda vinda, nós sabemos que Deus vem sempre ao nosso encontro. E a outra pergunta é: esta vinda de Deus a cada momento da nossa vida, nos damos conta de que Deus
está diante de nós. Nos damos conta do seu olhar amoroso, da sua bondade, da sua misericórdia, dos seus gestos permanentes de amor para conosco, do convite que Deus está sempre nos fazendo para sermos pessoas humanas melhores, comprometidas com a verdade, com o bem, com a fraternidade, com a dignidade. Essas perguntas são fundamentais para nós e devemos, no tempo do Advento, refletir e cada um se colocar diante de Deus e se perguntar se cada um está preparado para o encontro com o Senhor. Não estando preparado, o caminho de preparação, Padre Sandro e todos que nos acompanham, é através de um exame de consciência bem feito. E o sacramento da penitência é o momento de nos colocar diante de Deus e pedir perdão através do ministro ordenado para este sacramento, sacerdote. Pedir perdão pelos pecados, pelas falhas, pedir que Deus dê a graça dessa purificação. Depois, estar atento à palavra de Deus desse tempo. A palavra de Deus vai nos formando, nos educando, nos auxiliando na nossa vida, como devemos, o que devemos melhorar, por onde devemos ir. Então é muito importante nos confrontar com a palavra de Deus, olhar a palavra de Deus e deixar que ela ilumine a nossa vida. A palavra de Deus nos enche de paz, de ânimos, de conforto, de entusiasmo nesta vida. A palavra de Deus nos dá força, nos revigora. Portanto, é tempo de assimilar o conteúdo sagrado da palavra de Deus. Então, a oração nos ajuda, a penitência nos ajuda, o exercício da caridade nos ajuda e, sobretudo, o encontro com Jesus Cristo na Eucaristia, a participação na Sagrada Eucaristia, nos encontrar com o Senhor na Eucaristia e confiar na presença do Senhor que vem até nós e para nós no Santíssimo Sacramento. E deixar que essa graça tão especial do Filho de Deus que se dá para nós na Eucaristia entre na nossa vida. A comunhão é a união com Cristo, a união efetiva e afetiva com Cristo, no sentido de que na Eucaristia, ao comungarmos, nos unimos com o Senhor Jesus Cristo. E essa união nos enche da graça divina. É Deus presente na nossa vida. E Deus presente na nossa vida é esse alimento que nós precisamos, a força que nós precisamos para prosseguir a nossa vida. Como consequência da união com Cristo, nós devemos assimilar na nossa vida tudo aquilo que Jesus Cristo nos transmitiu. O Evangelho do amor, da misericórdia, da bondade e da compreensão. Então, que este Evangelho sagrado nos inspire a viver este momento nessas duas perspectivas da encarnação do Filho de Deus, da segunda vinda do Filho de Deus e também da vinda permanente de Deus através dos sacramentos, através da sua palavra, através dos irmãos que necessitam e que precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso zelo e da nossa caridade. Desse modo, fazendo este percurso espiritual nesse tempo do Advento, chegaremos preparados para o Natal do Senhor e estaremos sempre preparados para o encontro com Deus
que vem para morar na nossa vida e no nosso coração. Interessante, Dom Delson, esse tempo de advento, como o senhor disse tão bem, a partir das leituras de hoje, comentando sobre todos esses elementos cósmicos que são usados como sinais, mas como o senhor trouxe tão bem, é um tempo de preparação e, como São Lucas diz, é um tempo de levantar nossa cabeça, nos erguermos e nos prepararmos para a segunda vinda do Senhor ou a vinda pessoal e já nos preparando para o tempo do Natal. Mas a primeira leitura também é extraída do livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 33. O profeta, minha gente, anuncia a vinda daquele que irá trazer a justiça e fará valer as leis, todas as leis, em todo o mundo. Jeremias exalta que essa semente é uma semente da justiça e será advindo da descendência de Davi. Portanto, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. É extraído do versículo 16 da primeira leitura. Interessantíssimo, porque os israelitas estavam reconstruindo Jerusalém. E depois da tragédia do exílio babilônico, essa reconstrução exigiu muito esforço. E não era difícil desanimar. A pergunta que acompanha era por quê? Por que tudo isso aconteceu? Por que conosco? Quantas pessoas perguntam, por que está acontecendo isso? Por que com a gente? Por que com a nossa casa? Deus se esqueceu de nós? Então, o profeta Jeremias chega com uma palavra de esperança. O trecho da leitura vai retomando e a fidelidade de Deus. Essa fidelidade com o seu povo, farei cumprir a promessa. E essa promessa que vai estar em Jesus Cristo, no seu nascimento. Mas o que o senhor pode partilhar, Dom Delson, dessa interessantíssima primeira leitura e profunda, de acordo já desse primeiro domingo do Advento? Como você muito bem colocou, Padre Sandro, o contexto da leitura do profeta Jeremias é o contexto de exílio, de reconstrução de Jerusalém. E o exílio é realmente um tempo de grande abatimento da moral de um povo que é escravizado. E um povo escravizado não pode sentir-se bem, não pode sentir alegria, não pode ter conforto pessoal, espiritual, porque é um povo abatido pelo desprezo, pelo sofrimento, pela falta de liberdade. Viver em cativeiro é como viver em prisão, trabalhando para os inimigos e trabalhando duro. Esse contexto do povo de Israel é realmente uma situação de grande abatimento, diria de uma depressão enquanto povo diante dessa realidade cruel. E aí o profeta surge para amenizar esse sofrimento, consolar este povo. Então que Jeremias anuncia a esperança, tanto na libertação de Israel do jugo do cativeiro, como na reconstrução de Jerusalém. Reconstruir uma cidade destruída, o templo destruído, é um tempo duro de trabalho, e no meio dessa reconstrução há reclamações de muitos. O trabalho é pesado. E aí, para animar o povo nesse contexto, o profeta fala da salvação, de um tempo novo, de alegria e de esperança, porque Deus é a nossa justiça e Deus vem para nos salvar. Certamente, o que o profeta Isaías está dizendo para o povo
neste momento de tanto sofrimento, se aplica a vinda do Filho de Deus como o Salvador, aquele que vem implantar um tempo novo de justiça e de paz no meio do povo, e que vem fazer com que o povo viva bem na sua cidade, no Monte de Sião, onde Jerusalém está situada, e uma cidade totalmente reconstruída e um tempo de paz. É o que todos sonham para uma nação, viver na sua terra, trabalhando com justiça e em paz. E aquele que vem, enviado por Deus para trazer esse tempo novo, é justamente o esperado das nações, o Filho de Deus. Por isso, no início do Advento, a Igreja coloca para a nossa reflexão esse texto do profeta Jeremias, nos recordando o que o povo de Deus passou e a esperança com aquele que vem. Deus vindo para nós, para nos salvar, vindo para nos redimir, Ele vem trazendo esse tempo novo, que deve ser construído de um modo diferente. Porque não adianta um povo voltar para a sua pátria, o povo reconstruir a sua cidade, se não houver o senso de justiça, se este povo não estiver em paz, se Deus não estiver presente no meio desse povo, iluminando e fazendo com que as pessoas estejam bem. O que é mais importante na vida de um povo é justamente estar em sintonia com Deus, estar caminhando na presença de Deus. Os sofrimentos, os trabalhos, os desafios que fazem parte da nossa vida e da nossa história são acolhidos e também superados com a força daquele que nos ilumina e nos orienta. Principalmente construir uma nação unida, uma nação em que as relações entre os seus sejam uma relação de respeito, de fraternidade, de misericórdia e de compreensão. Então, peçamos, nesse tempo do Advento, essa grande graça de Deus, de podermos viver no nosso tempo, na nossa cidade, na nossa terra, mas tendo justiça e tendo paz. No período do Natal, nós costumamos fazer os votos natalinos. Certamente a palavra mais repetida no tempo de Natal, nos cartões de Natal, nas saudações natalinas, é o voto de paz, o desejo da paz para todos. E sabemos que a nossa paz é Jesus. É Deus que vem para nos encher da sua graça, do seu poder, perdoando os nossos pecados e nos conduzindo nesta relação nova entre os seus filhos, uma relação de fraternidade, de irmandade, e que faz aparecer o senso da justiça entre um povo irmão. Que Deus nos dê essa graça de trilharmos esse caminho para o Natal do Senhor, mas com esse sentido de que Deus está presente e Ele vai fecundando a nossa vida de um modo novo, iluminado, profundo, significativo nas nossas relações fraternas e no nosso compromisso com o nosso irmão. Beleza, Dom Delson. Por isso que a gente, com essa perspectiva dessa justiça misericordiosa de Deus, nós já vamos para a segunda leitura,
a segunda leitura, que é extraída da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 3, interessantíssimo, Paulo, minha gente, nos alerta para não ficarmos no comodismo e deixar que o amor concedido por Deus transforme as nossas vidas, levando em nossos corações, evidentemente, a santidade. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus e já estáis vivendo. Assim, fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato a instrução que temos dado em nome do Senhor Jesus. É o versículo 1 e 2 do capítulo 4 de Tessalonicenses. Interessantíssimo, porque o verbo progredir é como um motor, é como um estímulo que põe em movimento o convite de Paulo. A comunidade tessalonicense está dentro desta carta e o primeiro documento trazido e escrito do cristianismo ressalta, minha gente, o tema da vinda do Senhor com todos os seus santos. É o que diz o versículo 13. E para crescer na vigilância e na atenção paciente dessa espera, Paulo não tem dúvidas. Dúvidas que o caminho é crescer no amor, é crescer com base na boa convivência, como Dom Delson dizia tão bem, e de que a comunidade cristã ela é convidada a testemunhá-lo, testemunhar esse amor ao mundo, que o amor entre vós e para com todos aumente e transforme sempre mais. É o versículo 12 dessa segunda leitura, que o amor vai nos levar a emitir a presença de Cristo em nosso meio. O que é que o senhor pode partilhar, Dom Delson, dessa tão profunda, bonita e interessante segunda leitura desse primeiro domingo do Advento? Tudo isso Paulo diz para a comunidade de Tessalônica, mas transmitindo aquilo que ele vivia e ele conseguiu passar para os seus irmãos de Tessalônica, quase como que fazendo uma recordação de tudo aquilo que ele havia anunciado. Por isso ele diz: aprendestes de nós como deveis agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Paulo reconhece que tudo que foi ensinado por ele, a comunidade já estava no exercício, na vivência desses valores. E Paulo reconhecia, portanto, a caminhada de fé da comunidade de Tessalônica. Nós podemos compreender muito bem o esforço do apóstolo para que essa comunidade crescesse na fé, nos ensinamentos de Jesus Cristo, em vista da santidade. Paulo tinha intenção de confirmar esses ensinamentos em vista da santidade sem defeito aos olhos de Deus. A pregação do Evangelho tem um objetivo: ajudar os irmãos de uma comunidade a crescerem na fé, na santidade aos olhos de Deus. Não crescer em santidade aos olhos das outras pessoas. Devemos ter o cuidado para que as pessoas não olhem para nós e nos julguem santos, porque o olhar das pessoas é sempre um olhar muito pessoal, muito particular, e podemos transmitir para as pessoas uma coisa quando na realidade nós carregamos dentro de nós as máculas da nossa fragilidade e do nosso pecado. Uma coisa é sermos santos diante do olhar de Deus. Deus nos conhece profundamente. Deus sabe quem somos, as qualidades, os valores que temos. E Deus sabe os limites que temos também. Então, a importância de irmos dando passos
nesse crescimento espiritual aos olhos de Deus. Não estarmos tão preocupados com o que as pessoas possam dizer de nós. O julgamento das pessoas é sempre um julgamento limitado. O julgamento de Deus, sim, é o julgamento pleno. Deus nos conhece profundamente e nós somos muito gratos a Deus pelo que somos, por tudo que recebemos de Deus. E a verdadeira santidade que está em nós é dada por Deus. Não é merecimento nosso. É a graça divina que age em nós e nos faz santos. Deus nos faz santos pelo batismo. Apaga os nossos pecados e nos enche da força do Espírito Santo. Deus nos faz santos pela Eucaristia que comungamos. Cada Eucaristia que nós comungamos, a graça santificante de Deus age em nós. Pela penitência, o sacramento que nós participamos, recebemos o perdão de Deus. E Deus nos dará graça, Deus nos purifica e Deus nos faz santos na sua infinita misericórdia. Assim, cada sacramento que nós participamos, recebemos uma graça especial de Deus que vai nos santificando. Então, a santidade pertence a Deus. Nós acolhemos e agradecemos a Deus por esta graça que santifica. Do mesmo jeito, cada vez que acolhemos a palavra de Deus na nossa vida e nos esforçamos para praticá-la, e o Espírito Santo nos ajuda a assimilar a palavra de Deus. Assim, vamos sendo trabalhados pela graça de Deus e vamos nos convertendo pela graça de Deus, deixando que Deus faça em nós o que Ele quer fazer. E Deus quer nos fazer parecidos com seu Filho Jesus Cristo. Nos quer fazer como Jesus, seus filhos queridos e amados em Cristo. Deus nos quer santos e nos dará a graça da santidade. Cabe-nos acolher essa graça, valorizar a graça divina e corresponder a essa graça cada dia da nossa vida. Foi mais ou menos isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para a comunidade de Tessalônica, motivando os irmãos e as irmãs na fé nesse crescimento de santidade, repito, aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. É aos olhos de Deus que nós devemos ser santos, e não aos olhos deste mundo, aos olhos das pessoas. Porque Deus é santo e só Ele tem o poder de nos fazer santos como Ele é santo. Que beleza, Dom Delson. E esse primeiro domingo do Advento, nós também estamos vivendo, Maria, ela é a Senhora também no centro do Advento. A gente vai transitando o Advento e próximo final de semana nós já estamos indo para uma grande festa, a festa da Imaculada Conceição. Inclusive, várias paróquias da nossa diocese estão vivendo novenários, tanto da Imaculada Conceição como da Virgem de Guadalupe. O que o senhor pode falar também de Maria nesse centro do Advento, nos preparando para a vinda de Cristo, para a grande festa de Natal, o tempo litúrgico do Natal? É verdade, Padre Sandro, que na vivência do tempo do Advento do Natal, não podemos esquecer o lugar da Mãe de Deus e da nossa Mãe, Maria Santíssima. E nesses dias
de Advento, nós temos a alegria de celebrar a festa da Imaculada Conceição, dia 8, em tantas paróquias, comunidades, santuários da nossa arquidiocese. Aqui na Paraíba, também na cidade de Campina Grande, a padroeira da diocese, nossa diocese irmã, celebra a festa da Imaculada Conceição. Então, é um tempo de celebração desse mistério da escolha de Maria para ser a mãe do Filho de Deus. Deus mesmo escolheu Maria. Ninguém forçou Deus a escolhê-la. Foi Ele quem a escolheu para ser a mãe do seu Filho. E esse é um privilégio único, Deus ter escolhido Maria e a colocou assim tão perto do seu Filho Jesus Cristo, e colocou o seu Filho Jesus Cristo no seu seio, no seu coração. A Imaculada Conceição é a nossa mãe puríssima, sem pecado, e nós cremos na sua pureza, nós cremos na sua santidade, porque foi Deus mesmo quem a fez assim, santa, puríssima, sem o contágio do pecado, nem do pecado original. E nós celebramos, portanto, a novena de Nossa Senhora da Conceição nesse tempo, nas respectivas paróquias e comunidades, louvando, bendizendo a Deus e aprendendo com Maria tudo aquilo que ela consegue nos ensinar, da oração, da simplicidade, da humildade, do serviço, da obediência a Deus, da fidelidade ao plano de Deus, do amor ao seu Filho Jesus Cristo, de um coração plenamente puro e voltado para Deus. A cheia de graça, a plena da graça de Deus, a bendita entre todas as mulheres. Portanto, a ela a nossa gratidão, a ela a nossa confiança, o nosso louvor. E sabemos que na nossa oração, na nossa súplica a Maria, sempre conseguimos aquilo que nós precisamos, porque é aquela que tem um poder extraordinário de interceder por nós, os seus filhos. Então, pensamos sempre a Maria, certo de que já estamos conseguindo aquilo que pedimos e que precisamos. Mas, sobretudo, saibamos agradecer à Mãe de Jesus e à nossa Mãe por tudo que ela comunica para nós, a graça divina, pelo presente soberano que ela nos dá, que é o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, e pela sua presença no coração da humanidade, a sua presença no meio da comunidade apostólica, a sua presença em Pentecostes, a sua presença no coração de cada fiel, a sua presença no coração de cada filho que a ama e que a tem, né, como mãe, com muito carinho, muito amor, grande veneração. Que Maria Imaculada Conceição continue intercedendo por nós. E mais um pouquinho adiante, dia 12, nós teremos a grande festa na América Latina de Nossa Senhora de Guadalupe, a aparição de Guadalupe, uma aparição ao índio, e que ficou de um modo tão claro, tão evidente no manto, a imagem de Nossa Senhora, que é um dos grandes mistérios que a ciência não consegue explicar, como naquele tecido essa imagem de Nossa Senhora, a imagem é tão perfeita, é tão viva, e que não existe nenhum pintor no mundo capaz de fazer esta imagem como a imagem de Guadalupe.
Portanto, um sinal de Deus para a humanidade, para a nossa América Latina, é que Nossa Senhora apareceu naquele manto quando o índio levava flores, e essas flores geraram para a humanidade esse sinal da imagem bonita, venerada de Guadalupe. Que Deus seja louvado e que, nesse tempo do Advento, aprendamos a confiar em Maria e a nos colocar sempre do lado do seu Filho, Jesus Cristo. Que beleza, Dom Delson. Então, minha gente, olha, o tempo passou tão rápido e a gente partilhando a beleza desse primeiro domingo, como São Lucas diz e nos recomenda nesse primeiro domingo. Apesar de tantos desencontros, apesar de tantas notícias ruins, levantemos a nossa cabeça, prossigamos, não nos deixemos abater, desanimar diante de tantos fenômenos também da vida, das realidades que nós vemos nas mídias, sejam as mídias da internet, sejam as mídias da TV, mas prossigamos, como São Lucas nos diz, de cabeça erguida, buscando a esperança, Ele que há de vir, esse tempo de advento, esse tempo de esperança, esse tempo de vigilância. Suas palavras finais, Dom Delson, nesse primeiro domingo do advento. No advento também nós rezemos para que a paz volte a reinar no nosso mundo, principalmente agora com essa trégua entre Israel e Hamas, na Palestina, no Oriente Médio, que realmente se consiga um caminho de diálogo para que haja paz. O fim do ano está chegando com o Natal e nós ansiamos profundamente a paz nos nossos corações, mas a paz entre as nações, a paz no mundo inteiro. Que Nossa Senhora Rainha da Paz nos ajude a obter essa paz nesse tempo tão difícil no nosso mundo. E recebam todos as bênçãos de Deus, bênçãos de paz, de saúde, de confiança, de alegria e de esperança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.